É que eu acho que é até uma questão de promover a saúde mental pública, de dizer a vocês algumas coisas sobre essa confusão que se faz no Brasil hoje com as expressões liberalismo e neoliberalismo. A primeira coisa estranha nisso é que quando alguém quer xingar alguém hoje em dia, chama esta pessoa de neoliberal. Neoliberal é tido e havido como uma coisa muito feia, muito horrível, mais ou menos a explicação dos nossos grandes problemas e agruras e infelicidades. No entanto, isso que se chama de neoliberalismo, não só não tem absolutamente nada a ver com o liberalismo, muito pelo contrário, ele se opõe ao liberalismo, como é, de fato, o inverso daquilo que se diz que é. Porque quando se acusa o neoliberalismo de ser um movimento pró-capitalista, ele não é. Quando se diz que o neoliberalismo é um movimento de opressão dos pequenos e desamparados, ele na verdade não é isso, ele é justamente o processo de opressão mesmo. Ele não é um processo ele é isso mesmo, porém ele não é fruto daquilo que se chama historicamente de liberalismo. Então deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês bem claramente a diferença dessas duas coisas. O liberalismo é uma velha tendência, uma velha maneira de olhar para o mundo econômico que começa no século XVIII, e vem passando por pessoas, por economistas extraordinários. Talvez nós devamos dizer que os dois mais extraordinários economistas liberais mais próximos de nós, um chama-se Eugen von Bawerk e o outro chama-se Ludwig von Mises. Existem muitos outros liberais que valeria a pena citar, mas esses dois são pessoas emblemáticas. E o que essas pessoas pensam sobre o que elas chamam de liberalismo é a ideia de que, antes de mais nada, a humanidade é prisioneira da sua natureza. A humanidade vive dentro de uma condição específica que lhe faz parte, e que essa condição humana, que é uma condição de carência e dificuldade, nós caímos nesse mundo que é o mundo material e precisamos, então, resolver os problemas materiais desse mundo. Esta necessidade de conseguir produzir a solução para a própria vida humana depende exclusivamente daquilo que Ludwig von Mises chama de ação humana. E essa expressão ação humana é o título do livro que ele publicou, aí mais ou menos em 1950, 40 e alguma coisa, 50, que é o livro, digamos assim, o livro básico do pensamento liberal propriamente dito. Então, o que é que significa isso em termos bem práticos? Significa o seguinte, que não há como você imaginar que o governo vai resolver os problemas que competem só aos indivíduos. A ideia do liberalismo é que, quando se trata de resolver questões econômicas, é preciso insistir aqui no fato de que o liberalismo só serve para questões econômicas. Não estou aqui dizendo em nenhum momento que se deva aplicar uma abordagem liberal para problemas não econômicos. Por exemplo, não dá, embora seja um economista liberal ortodoxo, eu não consigo defender a ideia de liberar as drogas, por exemplo, como uma abordagem liberal. Não é isso, não serve esse raciocínio, porque as drogas não são, em princípio, um assunto do mundo econômico. As drogas são um assunto do mundo do poder, do mundo da disputa entre os grupos armados. Portanto, não se pode aplicar a qualquer assunto liberalismo. Porém, no âmbito do mundo econômico, a ideia do liberalismo é que, se as pessoas forem deixadas em paz e puderem, então, assumir as próprias responsabilidades pelo seu sustento, se houver um clima de liberdade para a ação humana, o resultado que isso vai gerar é um resultado espetacular em termos econômicos. E aí, então, quando você percebe que até isso ser posto em prática, a humanidade era muito, muito mais pobre do que é hoje. A história da Europa, por exemplo, é uma história de pobreza. Aliás, se tem algum assunto que economista nenhum devia tentar discutir, é tentar compreender a pobreza, porque a pobreza, a naturalidade da condição humana, ou seja, o único assunto que tem sentido econômico de verdade é entender por que é que tem gente que não é pobre. Ou seja, o único ponto relevante é entender a riqueza e não a pobreza. Pois o que os liberais dizem, portanto, é que se a ação humana for deixada
com liberdade, se o Estado, se o governo, se as instituições deixarem funcionar com toda a liberdade, o resultado concreto que isso vai gerar, real, material, contabilizável, enfim, será economicamente muito maior do que você fazer o contrário, que é ficar estabelecendo restrições e limitações à ação econômica, como se ela fosse em si uma coisa negativa, criminosa ou delinquente. Bom, aí então é preciso que você me ajude, o ouvinte me ajude aqui a fazer uma pequena reflexão. E se você prestar atenção um minuto, você verá que o que acontece na prática do dia a dia do Brasil é uma sucessão interminável de limitações à atividade econômica. Faça um exercício, tente estabelecer um carrinho de cachorro-quente, tente abrir um pequeno negócio para você descobrir que nós vivemos num mar de hostilidades contra a atividade econômica. O que acontece no Brasil hoje é que a atividade econômica é uma espécie de concessão que o Estado faz para você e que torna-se cada vez mais uma concessão precária. Ou seja, a qualquer momento o Estado pode retirar de você o direito de estabelecer uma atividade econômica. Bom, se isso é o liberalismo, então o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o modo como os governos socializantes modernos descobriram que poderiam parecer menos socialistas. Quer dizer, enquanto o liberalismo é de fato uma tese, é de fato uma proposição de um modo de lidar com as coisas do mundo, o neoliberalismo é uma tapeação, é mais ou menos assim. Começa tudo com a governante Margaret Thatcher, na Inglaterra, na década de 70, final da década de 70, que começa a dizer que o Estado tem que privatizar. De fato, naquele momento lá, eu não estou aqui dizendo que a Margaret Thatcher fosse uma pessoa com uma importância de líder nesse movimento, não é, mas ela tinha uma intuição de que precisaria mudar a Inglaterra. A Inglaterra ia muito mal, ela era dominada por governos socialistas sucessivos que haviam inviabilizado o trabalho na Inglaterra. Ou seja, a pressão sindical era tão grande que ninguém mais trabalhava. Qualquer situação era passível de greve, de paralisação, do que quer que fosse. A Inglaterra tornou-se menor do que a Itália, o que é uma coisa inimaginável. Como é possível que a Inglaterra, que alguns anos antes tinha um império no qual o sol não se punha e que era o mais bem-sucedido país da Terra e naquele momento do planeta, tivesse perdido em termos econômicos para a esculhambadíssima Itália, que era um país de gente que os ingleses desprezam profundamente como sendo gente indisciplinada e completamente irresponsável. No entanto, o socialismo na Inglaterra fez a Inglaterra cair abaixo da Itália. Quando aconteceu isso, os ingleses fizeram alguma coisa. E a ideia era acabar com aquela república socialista que estava formada ali, e com isso começaram as tais das privatizações. As privatizações tornaram-se uma espécie de regra no mundo inteiro. No entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir essas privatizações que foram ocorrendo no Brasil incluído, com um processo de recuperação da ação humana. Por quê? Porque, na verdade, o que faz nesse momento o Estado é deixar os capitalistas, os empresários produzirem as coisas. Eu acho inacreditável que no Brasil a Petrobras ainda exista como empresa pública. A ideia é que qualquer empresa, qualquer empreendimento fosse privado, e o Estado, então, por todos os meios possíveis, eles são muitos, faria, então, uma espécie de extorsão tributária, como está acontecendo agora aqui rapidamente, e essa extorsão tributária retiraria dessas firmas todo o resultado desse esforço bem-sucedido. Com este dinheiro, o Estado, então, no lugar de se envolver com assuntos econômicos, envolve-se com assuntos totalitarizantes, ou seja, o Estado pega esse dinheiro para montar estruturas de controle social. Ou seja, aquilo que se chama de neoliberalismo é uma espécie de disfarce que o socialismo contemporâneo usa para fazer de conta que ele não existe mais. Ou seja, é uma personagem falsa, é uma personagem traiçoeira que faz você achar
que não existe mais socialismo no mundo, quando exatamente é o contrário. O que nós conseguimos, então, com o neoliberalismo é aprofundar o socialismo e não diminuí-lo. Ou seja, hoje o corpo de empresários nada mais são do que agentes de captação do governo. Eles só servem para financiar o Estado. E isso significa que a taxa de tributos que incide sobre o PIB, ou seja, que incide sobre o esforço das pessoas que trabalham de fato, irá só aumentar. A minha previsão é que quando o governo estabelecerá nos próximos anos, aí 1 ou 2 anos, uma nova modalidade de cobrança de encargos sociais, não mais sobre a folha de pagamento, que hoje em dia, com a ideia da redução do emprego formal, está cada vez um método pior de cobrar, mas sobre o faturamento da organização, aí nesse momento a carga tributária vai pular mais uns 5, 6% para frente, e o governo vai dizer assim, ops, desculpe, mas acontece que agora eu já gastei o dinheiro, já botei aqui no orçamento, sinto muito, agora vai ficar nisso mesmo. Vamos terminar esse ano que está aqui agora, obviamente entre 35% e 40%, pelos cálculos mais otimistas, porque se a gente pegar alguns cálculos, como por exemplo do professor Ives Gandara, ele acha que já está em 60%. Mas também aí é uma questão de critérios. Ninguém no Brasil, nenhum técnico, nenhum economista ousa dizer que é menos de 35%, que é uma barbaridade. Porque não há nenhum país do mundo com o nosso grau de renda per capita que tenha isso. Nós devemos estar cobrando o dobro do que seria razoável. Então, o que é preciso que a gente tenha esse cuidado é a gente não bancar o trouxa e não ficar por aí falando mal de neoliberalismo como sendo alguma coisa que o governo Lula aderiu de modo errado. Na verdade, o plano é esse mesmo. Quando eu ouço as pessoas aí, os ortodoxos petistas, reclamarem que o governo Lula os traiu, na verdade não é que o governo Lula os traiu, é que vocês é que não entenderam nada, pô. Vocês é que não compreendem o que está acontecendo de fato. O governo Lula só está produzindo o plano correto para aumentar o grau de poder do Estado sobre todo mundo. Mas não é mais agora o grau de poder que tinha antigamente, em que ele vendia para você gasolina e só a dele. Agora ele quer controlar o seu espírito, a sua palavra, o que você vê. Ele quer que você não fique mais num bar depois das 11 horas ou das 10 horas. Ele quer restringir as suas escolhas pessoais, controlar as suas expressões, saber se você... Ele quer definir se você pode ou não pode chamar aquele seu amigo de negão, se você tem esse direito ou não, enfim. Para tudo isso você precisa de uma super polícia, de um super aparelho de Estado esse que necessita de uma quantidade pantagruélica de impostos. O que é que os governos socialistas fizeram então? Admitiram que não sabem fazer sapato e prego, e então deixam os empresários fazerem sapato e prego, e com o recurso e com o sucesso deles, sobre esse sucesso deles, as taxas em tributação são crescentemente maiores. Isso é, por acaso, o resultado de uma economia liberal? Não, isso é apenas uma forma mais sutil, sofisticada de fazer socialismo, que precisa basicamente de 2 tipos de trouxa. O maior trouxa de todos é o empresário que acha isso bonitíssimo, que acha isso lindíssimo, isso é uma demonstração de modernidade. Os empresários aderem, uma parte deles, montando ONGs para fazer projetos politicamente corretos, por exemplo. E a segunda coisa que tem que ter um eleitor trouxa, que acha que quando ele vota no socialismo, ele está votando em alguma coisa que não tem mais, portanto, é preciso que essas 2 coisas aconteçam. Eu acho, portanto, que a confusão entre liberalismo e neoliberalismo, a diferença dessas 2 palavras não são apenas a palavra neo. Há uma diferença abissal entre essas 2 coisas, e é preciso que a gente preste atenção para não ser enganado por essa